Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. No dia 12 de maio de 2017, morreu Antônio Cândido, um dos maiores intelectuais da história do nosso país, que não por acaso, dentre todos os títulos que poderiam precedê-lo, preferia ser chamado de crítico literário. Ele uma vez disse que não conhecia ninguém que tenha passado pela literatura, desde o folclore até Camões e Dostoiévski, que não resulte em enriquecimento próprio. Essa semana nós vamos continuar com a nossa conversa da semana passada sobre literatura, leitura de desenvolvimento humano com a Bel Santos Maier, educadora social e gestora da rede de leitura Literasampa, e a educadora Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da associação Vagalume. Existe, porque a variedade é um mundo, é um universo, né, de opções, de tipos, de títulos, de histórias, mas quando vocês montam as bibliotecas comunitárias, percebem a saída maior de um tipo de história, não? Olha, nas nossas tem um fato assim, a literatura infantil, ela sai muito, porque nós temos adultos que não conhecem essa literatura. E tem uma mágica na literatura. E a produção, né? Os nossos ilustradores, os nossos autores têm feito coisas maravilhosas. Então não é raro encontrar os adultos, né, agarrados a esses livros. Eu leio todos. Eu também leio todos. E nós, né, nós estávamos falando um pouquinho antes, né, dessa importância da literatura desde a infância. Nós levamos literatura para os grupos de mães, para os grupos de gestantes, mesmo que elas não sejam letradas, mas elas também poderem estar lá, né, ouvindo uma obra literária e percebendo essa importância. E tem um outro gênero que sai muito nas nossas bibliotecas, que é a poesia. Poesia? Poesia. Que interessante. É muito interessante. Eu não chutaria isso. Porque nós temos muitos saraus literários que acontecem nas periferias, tem sido uma forma de resistência, né, aqui na cidade de São Paulo. Mas isso mais entre adultos ou jovens? Com jovens. Com jovens. Com jovens. Com jovens. Sai muita poesia. Alguns romances de autores, né, principalmente autores que eles conhecem. Tem uma mágica, você conhecer um autor também. E aí, de repente, todo mundo começa a procurar todos os livros daquele autor. Eu tenho percebido uma onda desses diários do Banana, a outra que também conta o diário, que é muito da realidade da mesma faixa etária. Então, que o jovem vai ler a problemática que ele vive. E imaginei que as pessoas tentassem se aproximar disso. Não sei se isso confere. Apesar de que tudo que você está me dizendo, eu não imaginei. Seriam os infantis e a poesia. Que legal. Mas tem? Eu acho que tem os dois movimentos, né? A gente que trabalha na Amazônia é muito interessante porque a gente procura incluir no acervo livros de autores regionais e que tragam a temática da floresta, dos bichos, da natureza ou alguns autores indígenas e também livros de outras origens, né, urbanos, e, enfim, porque afinal aí é que está a graça da literatura, né, você expandir o seu universo. Sim. E não só você ver o conhecido. Sair do bairro. Né, exatamente, sair do bairro. Então, mas existem sempre esses dois movimentos, eu percebo, o movimento da criança que, por um lado, a magia de você se descobrir, se reconhecer num livro que tem aquilo que você conhece, que você é. Então é mágico você ir num livro, tem um agora do Fernando Vilela, que é do Rio Tapajós, que está super bem ilustrado, que conta irmãos que esquecem a tartaruga em casa e vão mudar de lugar na floresta e aí tem uma sucuri no caminho, enfim. Então você vê a criança indo para aquele livro que ela, como é lindo ela se reconhecer, ela ver na literatura algo que é da vida dela. E depois você vê essa mesma criança num movimento oposto de pegar um livro que é dos inuitas, lá do Ártico, um povo que vive, né, que eu tenho um que é mamãe, uma mãe e uma filha falando na língua delas o quanto a mãe ama a filha e tal. Olha que legal. E aí vive no gelo, né, uma realidade. Então eu acho isso muito bonito da literatura. Frequentemente você vê as pessoas se deliciando em reconhecer aquilo que elas são e também experimentar algo completamente diverso daquilo que você é. Só lendo, porque nem filme faz isso com a gente. Vai. Lendo, você leva um tempo, você imagina o personagem, você não viu a cara do personagem, você inventou o personagem. Ô, Jesus, eu vou propor uma coisa inédita aqui no Capital Natural. Vem comigo. Nossa. Eu quero saber de vocês qual foi o livro que vocês mais gostaram de ler, mas como a imagem interfere, eu vou pedir para que você feche o olho
e você me diga o nome do livro. Começar pela Bel, botar a Bel no fogo. Eita. Você me diga qual foi o livro que você mais gostou de ler e, por favor, enquanto você fecha o olho, você me traduza o que ele te fez sentir. Vai, é com você. Nossa, olha, me vem 2 livros à mente, mas vou falar um que eu citei até aqui no começo. Foi Vidas Secas, e a coisa que mais me chocava era pensar num filho que nem tinha nome, e me fez pensar muito no processo de migração da minha família, dos meus vizinhos, esse fugir da fome para a cidade. Então eu imaginava aquele terreno árido que eu não conheci, e toda a incerteza desse caminhar de uma família com 2 filhos e uma cadela que tinha nome e os filhos não. Você vê, você de olho fechado me fez ficar mais presa ainda. Olha que fantástico. Você já não viu vai escapar, Silvia. Agora você. Ai, meu Deus. Então, me veio também um que eu li na adolescência, O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino. E ele me fez, eu me lembro de me sentir primeiro um pouco indignada, era uma coisa meio surreal, era um menino que subia nas árvores e decidia que ele nunca mais ia descer, que ele ia viver a vida dele em cima das árvores e interagiu, ele passou por guerras, por lutas, interagiu com a família, teve namorada, fez tudo de cima das árvores. Eu acho que esse livro me fez, primeiro eu sentia uma estranheza em mim de ser uma pessoa que já estava tocada pelas questões sociais do país, pela desigualdade, muito mobilizada por alguns assuntos que não mobilizavam todos os meus amigos. Eu acho que eu me identifiquei com aquele barão nas árvores que subiu, foi-se embora, viver de um jeito diferente, tinha algum lado meu que queria subir na árvore também. E me fez sentir frio na barriga. Nossa, um pouco de solidão, mas ao mesmo tempo essa maravilha que é quando você resolve ser você mesmo e viver a sua vida do seu jeito, né? Como é bom. Ai, que gostoso esse livro, eu não conhecia esse livro. Olha que interessante. Também não. Não, mas a apresentadora também pode. Porque então vai. Gosta de ler. Pode, então diretor. vai. Tá liberado para fazer Pode? Fechando os olhos. Mas então, tem vários que eu gostei de ler. Tá vendo? Lá atrás é Hora das Bruxas, Anne Rice, mas ok, vamos no recente. As 15 Primeiras Vidas de Harry August. Li recentemente, eu estou completamente alucinada com esse livro, porque ele conta uma história de um tipo de pessoa que não pode morrer. Na verdade, morre várias vezes, mas nasce de novo no mesmo dia, na mesma situação, filho dos mesmos pais, porque você não termina a sua existência. Você só, ao morrer, de qualquer forma, você volta a nascer daquele mesmo jeito. E com cada existência, com cada nascer, você pode fazer a sua vida de novo do jeito que você quiser. São os tal dos kalachakras. Existe um jeito deles terminarem de existir, vamos dizer, mas essa história está, na verdade, tem uma narrativa que não é independente, não é uma vida diferente da outra e dane-se. Tem uma ligação. Porque estão tentando destruir os kalachakras, estão tentando usar disso para o mal, enfim, tem toda uma coisa. E isso me fez refletir muito sobre o processo de reencarnação ou das escolhas que nós fazemos na vida. E aquilo foi mexendo comigo. Quer dizer, a gente acha que está traçado, que a gente está numa linha de trem e vai nessa linha. E para mim foi muito forte, porque não, para mim, ali me fez perceber que você faz a escolha a hora que você quiser. Você só vai ter que deixar esse lado e ir para aquele lado ali. E foi libertador. Mais 15 um Primeiras Vidas de Harry August. Gostoso demais, né? Pra lista. Olha, não, juro, indico muito. Agora, bom, enfim, depois desse momento confessionário aqui no Capital Natural, vamos seguir. Você que não entendeu nada do porquê a gente estava de olho fechado, ok, que é mais gostoso. Existe uma literatura para a criança, apesar de você ter já falado, inclusive, da questão do adulto ler o infantil, mas existe o proibido para a faixa etária? Tem livro para adulto, tem livro para criança, assuntos que tem uma faixa etária para ser lido. Memórias de Minhas Putas Tristes me chocou logo no começo, eu acho que eu não estava ainda preparada, depois cheguei lá e entendi. Mas, enfim, né? Existe isso, não? Na concepção de vocês? Ou a qualquer idade podemos ler qualquer coisa? Duro, não, eu sei que não é fácil. Assim, não tem um rótulo. Eu acho que a liberdade faz parte desse jogo, né, desse caminho que a gente escolheu ao incentivar a leitura. Então, você, no fundo, você está incentivando a pessoa a percorrer novos caminhos pelo mundo e a ser autônomo e a fazer as suas próprias escolhas. Então,
eu não me preocupo com essa questão de classificação etária, de censura. Mas se você propõe um livro, por exemplo, que nem vocês tinham falado, que naquela idade eu não estava talvez pronta para ler aquele assunto, talvez não tivesse conhecimento suficiente, experiência suficiente para entender aquilo ali. Então, na experiência da mediação de leitura, você sempre tem a liberdade de começar e parar, ou de achar que aquilo não está muito adequado, tem que ser uma experiência de conforto para você que está apresentando e para a pessoa que está recebendo, né? Você não pode... Eu me lembro quando eu comecei a levar o acervo, né, para algumas comunidades da Amazônia, tinham uns livros infantis, tem até hoje, aquele De Onde Viemos, são livros infantis que explicam de uma maneira muito simples e singela a criação das pessoas, como é que as pessoas são concebidas e tal. E para algumas comunidades, quando eu começava a ler esse livro, era uma questão, né, para os adultos, eu dava o curso para os adultos e eles não queriam que aquele livro tivesse ali no acervo para as crianças. Então, tudo bem, né, a gente falava, olha, gente, tudo bem, se vocês não gostaram de alguma coisa aqui do acervo, vocês podem confiscar e guardar debaixo do braço. E tem que ser no conforto, tem que ir no conforto dos dois, mas fica aí o livro, se em algum momento vocês quiserem trabalhar ou acharem que as crianças estão ok, ou se as crianças te perguntarem, tá aí uma boa uma ferramenta, né, de abordar. Então, eu acho que tem que ser tem que ter uma sensibilidade de ambos os lados, daquele que apresenta e daquele que recebe. Se você não se sentir confortável em apresentar aquela literatura para aquela pessoa, também realmente não tem o porquê você fazer aquilo. O que eu acho que é um desserviço é a gente rotular muito as faixas etárias. Então, a gente dizer, por exemplo, determinados livros são só para crianças de 3 a 5 anos. É uma coisa que se usava muito, né? Acho que hoje estão até suprimindo isso. Porque aí você restringe justamente um menino de 10, 11 anos ou um adulto que não teve acesso à literatura infantil de qualidade. Se ele tiver do EJA, por exemplo, ele vai pegar um livro que está escrito lá para criança de 3 a 5 anos, é um pouco desmoralizante. É desmoralizante. Né? Até para o de 10 e 11 anos ali. Então, assim, eu acho que são muitos assuntos quando a gente fala em faixa etária. Realmente, esses dias a gente foi levar um e-book, fazer uma experiência em uma comunidade no Amapá, que a gente levou um leitor digital e ele já veio com 600 títulos lá disponíveis para fazer justamente um piloto com os jovens. Eu me peguei pensando nisso, eu falei, mas e se os jovens navegarem pelos 50 tons de cinza e como é que vai ser, né? Então a gente está justamente para conversar com eles sobre isso, mas a princípio a gente deixou ali para essa experiência ser feita, né? Eu acho que, então, assim, você censurar, você dizer que que o livro infantil é só para 3 a 5 anos, eu acho que é um desserviço. Você se preocupar com alguns conteúdos, né, polêmicos para os jovens, acho que faz parte e a gente vai ter que, né, enfim... Vai dosando. Vai dosando e vai... Seguimos, respire, porque ainda tem muito para a gente conversar, daqui a pouquinho a gente volta. É um pisco esse comercial, não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de leitura e desenvolvimento humano, com Bel Santos Maier, gestora da rede de leitura Litera Sampa, e Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Seguindo o que a gente estava falando no bloco anterior, queria a sua opinião, Bel, nessa questão da literatura proibida ou não proibida, dependendo da faixa etária. Porque eu acho que, inclusive, nessa divisão, ou nessas, não digo proibição, né, mas... na seleção que é feita, né, envolve também a cultura da pessoa, a religião, quer dizer, muitas vezes não dá para inserir algumas coisas, não? Exato. Tem um dos motivos dessa divisão etária é também facilitar o trabalho do professor, né? Se a gente pensa que a literatura ela é escolarizada, então tenta-se um pouco sugerir para o educador qual seria o livro adequado, quais temas ele poderia trabalhar a partir daquela obra. Mas tem uma questão, né, para as bibliotecas que eu penso que é o repertório que aquela família tem, né, a referência cultural e religiosa daquela família. É isso que vai determinar o que um menino, uma menina podem ou não ler. Como biblioteca, como mediadores de leitura, nossa tarefa tem que ser aquela, né, de possibilitar essa autonomia para o leitor. Então você chega nas bibliotecas comunitárias, as estantes são baixinhas, e nessas estantes baixinhas estão os livros que nós diríamos que são livros infantis e juvenis. Os mais picantes estão mais no alto, né? Mas ele pode ser solicitado. A gente já teve situações como essa, de uma criança pedir
E a gente fala, olha, mas esse livro, né, ele está na moda, mas talvez não seja tão interessante. Você acha que seus pais, né? Meus pais nem ligam para mim, imagina se eles estão preocupados com o que eu leio. E aí virou uma questão entre nós, os mediadores. Eu tô. Então, sabe, aí a gente falou, olha, não é um livro de alta qualidade, é muito mais fama. E aí a gente sentou, o educador sentou para ler com ela. Aí ela falou, é só isso? Bobagem. E levou um outro. Ai, que bom! Então, Olha, essa é a tarefa, né? Por isso que o mediador, né, nós investimos muito na formação do mediador. O mediador de leitura tem que ser um leitor. Né? Ele é alguém que tem que ter essa possibilidade de indicar leituras para quem chega na biblioteca. Sem dúvida, né? Tem que ser um grande leitor. Bom, o Antônio Cândido, que a gente abriu o primeiro programa falando, né, um dos maiores intelectuais da história do país, disse uma vez que o direito à literatura deságua no direito social. Queria saber o que vocês acham e como é que exatamente uma coisa deságua na outra. Bom, as duas suspiraram. A gente suspirou, porque, enfim, aí tocou, acho que no cerne, né, E o Antônio Cândido, acho que você está falando dele num momento, né, até emocionante. Nós estamos emocionados. Realmente é uma referência muito própria, né, de quem está nessa área da literatura. Então, o direito à literatura, no fundo, é isso. Você oferece, é uma forma de você chegar em algumas conquistas, em você batalhar por alguns direitos sociais, que tem muitas outras formas da gente batalhar também, né? Enfim, indo aí à arena política de fato, lutando por melhores condições de renda, por leis, por, né, uma série de melhorias na sociedade. A outra forma, né, a que a gente escolheu de batalhar pelos direitos sociais, pela igualdade, por uma equidade, é através da literatura, nessa militância, justamente essa de empoderar as pessoas, né, de fazer com que as pessoas sejam sujeitos da sua própria mudança, da transformação social, e que daí não só as pessoas sozinhas, mas as pessoas também em grupo, em comunidades, e conversando, e cada vez mais conscientes, e trocando, também possam melhor reivindicar aquilo que as interessa. Então, parece uma coisa muito simples. Eu lembro eu chegando numa comunidade uma vez, muito difícil de trabalhar, em Rondônia, numa área que tem muito desmatamento e que tem muito coronelismo ainda, né? Uma região onde você fica até um pouco aflito, né? Você vê tanto o desmatamento da floresta quanto a opressão de alguns direitos das pessoas. E eu me lembro de chegar e sentar para conversar com o prefeito e as pessoas olharem para mim e falarem, tipo, que coisinha boba, né? Esse trabalho que você faz, levar livrinho para criança. E eu acho que a gente na Vagalume saiu ileso desse trabalho de 15 anos. Eu nunca levei nenhuma bala perdida, nem nada parecido por aí, justamente porque as pessoas não entendem o poder político que existe na formação de um leitor, né? Eu acho que eles olhavam pra gente umas mocinhas tão ingênuas, com uns livrinhos para criança, tipo, que mal que isso vai fazer, né? Deixa elas, arruma um carro lá para elas irem lá para aquela linha lá 203 e trabalhar lá com as criancinhas. Disponibilizar o pensamento para você ver o que acontece. Então, assim, parece, né, inócuo, parece que é algo que não leva a lugar nenhum, mas é uma maneira muito, muito própria, muito, muito consistente de batalhar pelos direitos. E aí fica a dúvida, eu não sei se vocês conhecem, eu não conheço, então jogo para vocês se vocês conhecerem, mas existe algum trabalho, por exemplo, de biblioteca em presídios? Sim, existe? Existem clubes de leitura, a lei de remissão da pena pela leitura de textos literários veio em decorrência desse trabalho dos clubes de leitura dentro dos presídios. Existe uma lei de remissão da pena? Remissão da pena pela escrita de resenhas de livros literários. Olha! E essa foi uma conquista, né, de um grupo aqui de São Paulo que começou a fazer clubes de leitura, clubes do livro dentro de presídios. E nesses clubes, né, cada obra lida, a pessoa presa, ela faz uma resenha, existe um grupo de voluntários que fazem a leitura desses resumos e que possibilitam a remissão de pena. Olha que fantástico. Então, é uma experiência, então assim, você pode, né, construir o exercício de liberdade
pela literatura. É porque imagine um local onde você precisa sonhar, né? Precisa sair dali uma vez que você está preso. Seja numa situação hospitalar, uma pessoa acamada, né? Isso permite muito, mas uma pessoa que está em situação de prisão, seja lá porque ela fez, é uma forma, inclusive, de aprender. De aprender, né? Porque se a literatura, né, como Antônio Cândido dizia, ela é um organizador da vida, e isso não pode ser um luxo, isso tem que ser um direito, né? Então, isso é tão essencial quanto comer, quanto dormir, né? A gente precisa da literatura, você precisa dela em qualquer lugar, né? Então, também se você está preso à situação econômica, se você está preso fisicamente, né, dentro de um presídio. Então, para nós, né, uma emoção, mas Antônio Cândido nos deu um presente de viver até os 98 anos, e a gente fala, o nosso maior presente agora é lê-lo. Né? Então, esse é o nosso presente, ler e entender o lugar que esse homem disse que a cultura deveria ocupar no nosso país. Espera só um pouquinho que a gente vai continuar conversando, mas depois do intervalo. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de leitura e desenvolvimento humano com a Bel Santos Maier, gestora da rede de leitura Literasampa, e Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Você que está atuando aqui em São Paulo especificamente, eu te pergunto, temos um risco aí, as bibliotecas das escolas públicas estão correndo um risco? Sim, né? Algumas estão sendo já fechadas, né, de educação infantil, algumas bibliotecas, porque vai na contramão do que Antônio Cândido disse, né? Porque ele diz, se é um direito, ele é tão essencial quanto o direito à educação. Não é algo que vem depois, né, sanadas todas as necessidades. Mas quando um gestor público não compreende isso e acha que o mais importante é garantir a vaga do que garantir a qualidade da educação, isso é muito triste. Né? Triste num processo, eu acompanhei diretamente todo o processo de construção do Plano Municipal do Livro e da Leitura, e numa das escutas públicas com as crianças, uma criança de 10 anos perguntava por que os ônibus não trazem no itinerário por quais bibliotecas eles passam. Os ônibus aqui do centro dizem todos os shopping centers que eles passam, mas não fala que passa na biblioteca. E a gente perguntou, mas para que isso é importante? Porque ao menos as pessoas vão saber que lá é um lugar que tem livros. Nossa. Então as crianças pequenas, né, levantando propostas de como uma cidade pode ser mais leitora, e aí a gente fica com vergonha de dizer para ela, olha, agora a biblioteca vai fechar, porque só não está escrito no ônibus, como mas também vai fechar a biblioteca. É muito Vai ler o Facebook para você ver se aprende, né? Porque é isso, é tão triste. É triste. Mas só para completar que aqui em São Paulo, né, esses dias agora eu de licença maternidade, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu saí andando pela cidade com o nenê e eu, na verdade, ia até o banco, mas de repente eu passei na frente de uma biblioteca pública aqui. Eu sempre vi ali meio de ladinho, mas sempre correndo, né? Nunca parei, entrei, eu estava a pé com o nenê, entrei. Biblioteca Pública Álvaro Guerra. Gente, uma preciosidade, parece uma casa de vó, é um imóvel antigo, tipo da São Paulo dos anos 50. Tem algumas fotos do imóvel antigamente, super arborizado, livros ótimos, fiz a minha carteirinha, tirei um livro, Philip Roth, tô lendo, tá? E assim, vazia, muito pouco ocupada, né? E eu fiquei me questionando, né? Quer dizer, que cidade é essa que não aponta os caminhos para as suas bibliotecas? Para onde que a gente está? O que é que a gente está escrevendo no itinerário dos ônibus, que não o caminho das bibliotecas? Sim. Né? Então, isso está ali, a gente tem um patrimônio, né? São Paulo tem condição de ter uma rede de bibliotecas ativa. Você tem um lugar, né? Imagina, uma capital. Tem um movimento de resistência na periferia, como a Bel falou, que capitaneado e inclusive, né, estimulado por ela, por organizações como a dela e outros, mas a gente tem uma cena literária que a gente poderia ser uma cidade muito mais dentro da biblioteca, que vivesse muito mais a literatura, certamente a gente seria uma cidade mais humana. Foi uma delícia, eu recomendo para todo mundo, como cidadão de São Paulo,
ir a uma biblioteca pública do lado da sua casa. Foi um presente para mim. Olha que gostoso. Tá me faltando fazer isso também. Agora, eu fico imaginando que a pessoa que lê, às vezes tem mais vontade de escrever, né? A gente acaba trazendo as pessoas a quererem contar suas próprias histórias. Hoje a gente tem um mercado de on demand, que você faz o livro pela internet, manda e só imprime aquele quando uma vez comprado o livro. E tem uma busca por isso. As pessoas também querem contar suas histórias. Então é um outro benefício, que seja uma catarse, que seja um registro histórico. Saiu? Que é a importância da leitura também, né? É entender que essas histórias podem ser contadas. Nós temos trabalhado muito com oficinas de escrita, né, nas nossas bibliotecas, porque a gente tem dito, as bibliotecas elas têm que ser a guardiã da memória da sua comunidade. Né? As bibliotecas públicas que estão aqui no centro devem guardar a história do centro da cidade de São Paulo e as que estão na periferia também. E aí nós temos feito várias oficinas, né? O Nas Tramas da Escrita é uma delas, em que jovens fazem a escrita das suas narrativas, das suas famílias, dos seus bairros, dos seus medos, da sua experiência como leitor. No país como um todo, né, a gente tem encontrado aí muitos autores trabalhando com cursos de escrita, porque vira essa grande necessidade, né? Você começa a ler, você humaniza aquele autor, e você fala, eu também posso, eu também tenho uma história para contar. Isso é lindo. As crianças gostam de fazer isso também, né? De escrever historinhas e tudo mais. Agora, falando em mercado, estamos produzindo com escritores brasileiros? Sim. Temos uma cena na literatura, sobretudo na literatura, eu trabalho mais com a literatura que a gente chama de infantil, mas uma cena muito rica, muito criativa, com lançamentos. Tem uma crise, né, nesse momento, mas independente da quantidade, né, do tamanho das tiragens e do tamanho das edições, das reimpressões, o que se produz no mercado tem muita coisa muito boa. Tem de tudo, né? Mas tem muita coisa muito boa. Sim. E até a gente que faz curadoria de acervo, né? Que escolhe o que vai distribuir, o que vai comprar, é uma tarefa difícil. Tem muitas editoras. Hoje a gente saiu de um cenário de ter grandes grupos editoriais apenas. Hoje tem muitas editoras médias, né, e pequenas surgindo. E acho que isso tende a continuar, né? Porque o Brasil ainda está muito concentrado no sul-sudeste, o parque editorial, ainda tem muita coisa para ser produzida aí, né? Com certeza eu não conheço, mas devem ter pequenas editoras no Nordeste surgindo, na região Norte, então a gente está produzindo e coisas muito boas e somos um país que, acho que é isso, se tornar leitor, minha mãe sempre disse, para escrever bem você tem que ler, uma coisa tá ligada com a outra, sim, né? Não claramente. Tem como você escrever algo se você não lê, não tem como. Então, eu acho que a gente avançou como país leitor, ainda temos muito para avançar, né? Mas acho que a gente avançou e a gente está vendo um mercado de escrita também, né? E precisamos apreciar os nossos escritores, né? Porque eu, infelizmente, tive uma notícia outro dia de que escritores brasileiros estão se lançando no mercado com nomes em inglês. Sim, porque o nome, se a pessoa chama Marina Machado e se lança como Ashley Judson, ela parece mais importante. Então se lançam com um nome diferente para parecer que são livros lançados lá fora e traduzidos para o Brasil. Isso é o Brasil, né? É uma coisa mesmo. Isso é o Brasil, né? Colonizada, né? Exatamente. Essa cabecinha colonizada que não muda é das manifestações, né, da nossa cabeça de colônia que ainda está aqui, persiste, que a gente tem que justamente fazer esse trabalho de militância, né, com a cultura, com a literatura e de escuta, de registro das outras narrativas, né, das nossas mesmo, para a gente ver se a gente se descoloniza um pouco, porque eu acredito nessa estatística aí, que se for a Ashley Judson vai vender mais que a Marina Machado. Ashley Judson, não isso é Brasil. Olha, o programa infelizmente fica por aqui, porque está uma delícia. Eu agradeço as nossas convidadas, Abel Santos Maier, gestora da Rede de Leitura Litera Sampa, e a Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Fique conosco, acesse a nossa página no Facebook, leia. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.